A previsão mais grave do programa do computador é para áreas como o centro-oeste americano, o cinturão dos cereais. Trata-se da maior produtora de cereais do mundo. Os excedentes dessa área são a garantia mundial contra a fome. As previsões dos cientistas de Princeton baseiam-se na interação entre a neve, o movimento dos cinturões de chuvas e o dos ares mais quentes. Primeiro, por estar mais quente, a neve derrete mais cedo, umedecendo o solo mais cedo. Então, à medida que o grão cresce, o ar está mais quente, o verão mais longo e mais água evapora do solo. Agora, a neve derretendo mais cedo, o processo de ressecamento começa mais cedo, de modo que o solo no verão fica mais seco na enorme área das grandes planícies centrais dos Estados Unidos. Assim, de acordo com o nosso experimento, o solo no verão se tornará muito mais seco do que é atualmente. Isso provavelmente trará consequências importantes para a agricultura. Está gravada na memória dos Estados Unidos a chamada Bacia de Areia, consequência dos vários anos de seca que assolou na década de 30 o centro-oeste. O preço, em termos humanos e econômicos, foi alto. 6 milhões de acres foram abandonados. 5 mil fazendeiros foram forçados a deixar suas terras. 155 mil receberam auxílio federal. Uma agricultura científica e um retorno às chuvas normais trouxeram os cereais de volta para as planícies. Mas, com o efeito estufa, não haveria retorno ao normal. Mas, embora seja desastroso, isso ainda é apenas uma previsão do computador de Princeton. Qual será a precisão desses dados? Essa questão crucial está sendo examinada pelo Ministério Americano de Energia como parte de um amplo programa de pesquisas. As previsões de diversos modelos climáticos, incluindo os de Princeton, estão sendo comparados. Fred Komanov é o diretor da divisão de gás carbônico. Quando você olha para elas como um todo, não passam de belas planícies. Estão muito juntas. E quando você examina todos esses modelos, eles mostram o mesmo sinal. Todos mostram que, dobrando a emissão de CO2 e de outros gases radioativos, como o metano, a temperatura realmente aumenta. Então, o Ministério de Energia examinou as previsões dos diferentes modelos para uma área particular, o centro-oeste. O resultado foi uma dor de cabeça para Fred. Constata-se que um modelo vai mostrar que 4 ou 8 graus são demais. E que a área provavelmente será transformada em um deserto. Um outro modelo indica uma elevação de apenas poucos graus na temperatura, aumentando, portanto, a precipitação. O que significaria uma estação mais longa de cultivo e, portanto, poderíamos ter colheitas maiores do que jamais tivemos antes. É aí que se encontra a incerteza. Se não entendermos o sinal da equação ou a resposta para ele, teremos problemas. Como poderemos tomar decisões? É preciso dizer uma coisa. Esses modelos climáticos dizem que a temperatura global vai subir 3 ou 4 graus Celsius. É uma coisa absolutamente diferente fazer uma previsão detalhada sobre o que acontecerá em Londres. A segunda questão é incrivelmente mais complexa do que a primeira. Assim, há certos tipos de problemas para os quais nossa confiança é maior. E outros tipos de problemas para os quais não temos qualquer resposta. Os modeladores têm sua maior dificuldade nas nuvens e no efeito que elas têm sobre o clima. Essas nuvens de nível médio são brilhantes e brancas e refletem de volta a maior parte da luz solar que incide nelas. Assim, aquela luz não aquece a Terra e o efeito estufa é reduzido. Essa nuvem de grande altitude, chamada cirrus, é completamente diferente. Ela deixa passar a maior parte da luz solar visível, mas captura eficientemente a irradiação infravermelha de calor, tentando expulsá-la. Nuvens cirrus aumentam o efeito estufa. Então, como o nível elevado de CO2 vai afetar as nuvens? Os modeladores concordam que a nuvem de nível médio se reduzirá, deixando então entrar mais luz do Sol e que as altos cirros se elevarão cada vez mais, tornando-se um agente mais eficiente para a estufa. Contra esses efeitos, a nuvem de baixo nível vai aumentar. Qual seria o resultado?
Agora, nós achamos que o efeito das nuvens no sistema climático é o de aumentar o efeito dos gases da estufa. Mas isso não está definitivamente provado. As estações meteorológicas vêm registrando rotineiramente a cobertura de nuvens durante todo este século. Uma forma de checar esses modelos é ver como as nuvens reais mudaram, à medida que mudou a temperatura no passado recente. Na Universidade de Liverpool, uma equipe vem analisando os últimos resultados sobre nuvens e relacionando-os com as mudanças cíclicas na temperatura global. Suas descobertas parecem contradizer os modeladores. O que descobrimos foi que a quantidade total de nuvens que você podia ver no céu era maior. Havia mais nuvens no céu quando a temperatura estava mais quente. E assim, o primeiro resultado foi simples e muito forte. Nós víamos mais nuvens em um clima mais quente. A partir do resultado daquela análise, poderíamos dizer, se tivéssemos coragem suficiente, que poderia haver mais nuvens em uma terra aquecida pelo CO2. Assim, isso poderia reduzir o efeito estufa. O próximo passo foi instalar câmeras fotográficas para checar os relatórios sobre nuvens com provas fotográficas. Isso poderia indicar que tipo de nuvem estava aumentando. Os resultados parecem indicar um efeito oposto àquele encontrado nas pesquisas históricas. Minha suposição, a partir do trabalho que fizemos com as câmeras, é que fomos capazes de identificar casos onde os observadores de superfície não notaram nuvens cirros, especialmente cirros obscurecidos. E assim, se observamos que também nos faltam nuvens que tendem a aquecer, então esta pode ser uma observação muito importante. Assim, a observação não fornece uma resposta definitiva. Mas os satélites meteorológicos agora cobrem o mundo mostrando as nuvens pela luz visível e infravermelho. Elas poderão definir a questão das nuvens? O problema é que os satélites são ligeiramente diferentes na maneira pela qual vêm, e os modeladores de clima precisam conhecer exatamente que informação está oculta nas imagens. Para fazer isso, eles precisam examinar as próprias nuvens. No norte da Alemanha, os cientistas da Experiência Internacional com Cirrus estão perseguindo nuvens cirrus. E encontraram-na em uma fotografia de um satélite sobre o Mar do Norte. O próximo passo é pegar uma nuvem e medir o que ela faz. Mas há um problema. Não com as leis da física, mas com o controle do tráfego aéreo. Temos que pedir ao controle de tráfego aéreo do setor escocês, do setor de Londres e do setor da Holanda. O setor dos escoceses está fechado no momento. É difícil, temos agora que esperar o telefonema de Amsterdã e de Londres. E se obtivermos a permissão para isso, então podemos tentar encontrar uma nuvem cirrus. O tempo é curto. As equipes só têm recursos para 2 semanas e cirros bons têm enganado muito. Depois de 2 preciosas horas, a permissão é dada. Para atingir a nuvem, 6 milhas acima, eles têm um jato do estabelecimento de pesquisa aérea alemão, equipado com instrumentos para medir as propriedades dos cirros. Os radiômetros dos jatos medem a irradiação solar que chega e também a irradiação infravermelha que volta através das nuvens. Abaixo, uma outra aeronave mede a irradiação solar abaixo da nuvem e a irradiação infravermelha voltando para cima. Entre eles, tiraram uma fotografia precisa da nuvem que eles podem checar com as informações do satélite. O jato atravessa a própria nuvem usando um laser para tirar fotografias escuras das partículas de gelo à medida que passam pelo feixe. Estas foram registradas e analisadas no solo. Os resultados dessas medidas podem ser combinados com as informações dos satélites. Eventualmente, isso pode tornar possível a modelagem das nuvens e a previsão. Erhard Raschk é o líder da equipe. Todos nossos grupos de pesquisa estão fazendo simulação numérica, mesmo examinando propriedades de um único cristal de gelo, por exemplo, como ele espalha a irradiação em 2 direções diferentes, porque tudo isso deve ser reunido em um grande esquema, então, mais tarde, ao ser usado novamente, voltando ao modelo de circulação, a previsão do clima.